These days I feel I'm a star, I'm stellar. When I grip the mic, keep up with my tempo, Miles Teller. A poet with these lines, I'm a tall tale dweller. Bring you these sick rhymes like salmonella. Food for thought, the haters barely listen. Got the come up calculated, a mathematician. So when you ask me what I do for a living, the name is life, but ain't it funny? I bring the vibe and make it killing. Guys and jobs blow up and blow speakers. 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 1999, I've been living in this household. Barely 2 weeks in and heaven almost gained the soul. Took so many detours, but the world reassures it leads to your future. You're just not allowed to see yours. Journey, destination, are they just the same thing? Cause the journey is everything. Should I know where all of this is heading? The path untraveled, but I'm stepping on the gas. The road ungravel is what I'm trying to get past. You see me building and it's only going up. So you wanna leech off my back as personality's a front. Luckily, I'm an optimist. I guess that means what I got is worth investing in. My stock will give dividends. These days, money tight, so I know trust can fund it. No time for brake lights, pay the fine. Going past the speed limit. Potential limitless is essential for influence, but I'm not going anywhere without serving my due diligence. Jobs blow up and blow speakers. Guys and jobs blow up and blow speakers. Mari, soube que você não pôde participar aqui do aulão, né? E a gente também não foi para São Paulo, mas eu espero que a tua prova seja muito boa, que você garanta muito amanhã e que proximamente a gente comemore a tua aprovação. Tamo junto, beijo.
A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Oi, gente. Hoje é sábado, um dia antes da prova do ITA. Também é um grande dia. Eu tô nervosa. Eu tô tentando não deixar a ansiedade falar mais alto e colocar minha fé em prática. E, assim, ter medo é normal. A questão é que a gente não pode deixar o medo falar mais alto, sabe? Tá todo mundo com medo. Todo mundo quer muito passar. Então, você tenta se acalmar pensando, olha, eu vou fazer o meu, entendeu? Eu tenho um colega que ele fica falando isso o tempo inteiro. Não, vou fazer o meu. Então, faça o teu, tá ligado? Vou fazer o meu, fazer a minha parte, orar bastante pra ficar calma durante a prova. E é isso. E aí, olha só, eu não vou mentir pra vocês, entendeu? Eu não vou estudar, eu só vou terminar de anotar um negócio no meu visuário, que é umas fórmulas que eu tava esquecendo. E aí eu vou anotar pra eu poder ler amanhã, antes da prova. Mas eu não vou ver matéria nova, não vou ver coisa de revisão, não vou ver nada, entendeu? Vocês podem me cobrar. São 10 para as 3 da tarde. Eu não estudei ainda hoje. Eu vou dar só uma olhadinha. E se Deus quiser, eu acabo antes do anoitecer pra poder relaxar, entendeu? Não briguem comigo. O pessoal tá brigando comigo falando que eu tô estudando. Não tô. É só uma revisão. Uma revisãozinha. I'm rockin' Margiela on my shoes and she wants. I came in the club, smell like Gucci marijuana. They say this and that, but I do what I wanna say. They can't make me hate you, they can't make me hate you. You been my favorite girl, how could I hate you? They can't make me hate you, they can't make me hate you. You been my favorite girl, how could I hate you? Amor, deixa eu te falar uma coisa. O medo, ele faz parte da gente, mas a gente enfrenta ele. É isso que você tem que pensar. Entendeu? Estou com medo e estou enfrentando, entendeu? Você está enfrentando. Você teve medo ano passado, você teve medo esse ano, você teve um monte de mudanças esse ano e você foi com medo mesmo e você enfrentou. E esse é o caminho. Às vezes a gente acha que, eu estou com medo, não vai dar certo. É porque eu tô ansiosa, eu tô com medo e aí a gente fica pedindo isso pra Deus pra poder tirar o medo, quando a gente deve pedir a Ele pra gente enfrentar. Então assim, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo e eu vou enfrentar este medo, porque o Senhor está comigo. Isso é você colocar a fé em ação. E você está fazendo isso. Então para de pensar que você não está fazendo, que você está deixando isso te parar, te bloquear, porque não está, você está enfrentando. Internaliza isso, assume que você está enfrentando isso e bola pra frente, segue. Quando eu estiver pensando, que o meu ano só vai valer a pena se eu for aprovada, porque é o que eu fiz o ano todo, pra eu poder me lembrar que não foi só isso que eu fiz o ano todo, sabe? Olha o quanto Deus tem me usado na vida das outras pessoas. Isso é, muito maravilhoso. Deixa eu ficar puto contigo, né? Eu não vou, não. Gente, vocês são... Eu sei que não é a primeira vez que eu apareço aqui chorando, mas caramba... Obrigada, gente, de verdade, pelo apoio. Eu não consigo nem parar de chorar. Eu tô muito feliz, de verdade, de poder estar sendo usada por Deus pra falar com vocês. Eu não pretendo desistir desse caminho. Passando ou não passando, eu sei que é o que Deus quer pra minha vida. E até onde fizer sentido, eu vou continuar tentando.
E eu fico muito, muito feliz mesmo de saber que o meu ano, mesmo que ele não tenha sido maravilhoso, mesmo que a aprovação não venha e eu tenha me esforçado o ano inteiro por isso, eu sei que não é a coisa mais importante da minha vida. Porque a coisa mais importante da minha vida é isso. É poder estar vivendo minha vida com Jesus, poder estar falando do nome dele, poder estar alcançando vidas por ele. Isso é o que mais me deixa feliz. Ontem eu tava muito, muito ansiosa com o resultado. No caso, hoje é terça-feira e o resultado vai sair na quinta. E eu tava muito nervosa ontem, pensando, caramba, e se eu não passar? E se eu não passar, eu não vou conseguir bolsa no presencial, e eu não quero fazer outro ano de online, e toda aquela coisa e tal, e a minha cabeça tava cheia disso. E Deus me acalmou, e Deus me mostrou, olha, ano passado eu tava passando exatamente pela mesma coisa. Ano passado eu também achava que com a minha nota eu não ia conseguir nada. E Deus me deu tanta coisa, mas tanta coisa. Porque Ele pega o pouco que a gente tem e multiplica. Eu acho que eu já falei isso inúmeras vezes, mas é a maior verdade do mundo. Deus, Ele é tão incrível, tão maravilhoso, que a gente não tem nem como entender como vai acontecer. É literalmente, eu não sei o que Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito. Então, enfim, eu fico muito feliz mesmo de vocês estarem se sentindo motivados a estudar vendo os vídeos, de vocês estarem querendo se aproximar de Deus à medida que eu falo dele, porque é o melhor que vocês podem fazer, gente. É a paz que excede todo entendimento. Não se preocupar com o futuro, porque os planos dele são perfeitos. E se você já entregou pra ele, vai dar certo. E se não for o plano dele também, é porque ele tem algo ainda melhor do que o que você sonha, entende? Então, eu tô feliz. Olha, eu tô muito ansiosa mesmo. Eu não corrigi por nenhum gabarito extraoficial, nenhum gabarito de cursinho, nenhum gabarito... Acho que até 29 corrigiu a prova também, não corrigi. Porque sempre tem alguma questão que destoa e isso ia me deixar muito nervosa. Porque, cara, dá um gabarito que eu passei e eu não passar na hora, ou dá que eu não passei e eu chorar e depois eu passar, sabe? Eu não quero ter que lidar com isso, então eu prefiro só esperar. E aí, no caso, hoje eu vou estudar um pouco e vou ir pegando alguns conteúdos, assim, meio sem compromisso, pra poder direcionar melhor o meu estudo assim que sair o resultado. Seja pra fazer prova de bolsa, seja pra estudar pra segunda fase. Espero que pra estudar pra segunda fase. Nesse vídeo ainda vai ter o meu resultado, então não seja ansioso, daqui a pouco eu te conto como que foi. Pra mim vai demorar umas 70 horas, mas pra você vai ser só alguns segundos. Obrigada, muito obrigada. Eu tô muito grata, Esses dias eu ouvi uma pessoa falando uma frase pra nos motivar a continuar tentando. E a frase era a seguinte: olha, Moisés, ele só abriu o mar quando ele foi em direção a ele. Deus abriu o mar para Moisés quando Moisés ia pisar na água. E caso Deus não abra o mar, é porque Ele quer que você caminhe sobre ele. E olha, eu achei essa frase muito bonita, ela foi uma motivação muito grande para mim, porque eu pensei, nossa, então, às vezes a gente acha que precisa ser um milagre de Deus abrir o mar, mas às vezes Ele quer uma prova da nossa fé, que é a gente andar sobre as águas. Muito bonito. Só que Deus quis falar algo diferente comigo hoje e eu senti de compartilhar. Então hoje nós vamos ler uma história muito famosa que tá em Daniel 3. E eu vou tentar pular alguns versículos para poder ler um pouco mais rápido, tudo bem? O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou.
Quem não se prostrar e não a adorar será, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. Então, uns caras foram lá falar com o rei. Olha aqui, há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei, não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. É verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, se prostrem e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isto não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. O resto da história é bem conhecido. Caso você nunca tenha ouvido, eles são de fato jogados na fornalha, porque eles se recusaram a adorar a imagem que Nabucodonosor levantou, e eles não foram queimados, nem um pouco. E tinha um quarto homem na fornalha, que aqui Nabucodonosor chama de anjo do Senhor, mas muitas pessoas referem-se como Jesus. E Jesus estava com eles dentro da fornalha, e eles não foram queimados. O que me tocou nisso é o seguinte: Deus, livrando eles ou não da fornalha, eles continuaram na obediência e continuaram tendo a fé de que Deus tem planos maiores, de que Deus cuida deles, independente da situação. E será que nós temos a mesma fé quando as nossas vontades não são cumpridas? Por exemplo, chega a parecer bobo olhando pra essa história eu falar do que eu tô passando, porque eu tô com muito medo. O resultado do ITA sai amanhã e eu tô com muito medo de não ir pra segunda fase e ter que fazer mais um ano de cursinho online, porque eu realmente não queria ter que fazer outro ano de cursinho online. Também não queria me mudar pra Fortaleza, porque é muito distante da minha casa. E eu tava só com muito medo, muito medo, um medo, assim, paralisante. E, cara, pode ser que Deus venha a me livrar dessa fornalha. Pode ser que eu vá realmente passar pra segunda fase. E talvez eu passe, talvez eu não passe, mas que ele consiga a bolsa pra mim de alguma forma. Enfim, como ele fez esse ano. Será que eu, com a fé que eu tenho, eu aceitaria passar por essa fornalha? Por exemplo, se os planos de Deus pra minha vida for eu fazer mais um ano de cursinho online, será que eu continuaria adorando o nome dele e os planos dele nesse ponto? Eu parei pra refletir sobre isso, porque às vezes a gente ora muito pra que Deus nos livre da fornalha. Senhor, acalma a tempestade, me tira dessa tempestade. Senhor, muda as circunstâncias, ou mesmo, Senhor, me dá força e tal. Mas, cara, às vezes Deus não vai te livrar da fornalha. Mas a certeza que você tem que ter é que dentro da fornalha ele vai estar com você. Ainda que eu passe pelos meus piores tormentos, pelos meus piores medos, como já aconteceu algumas vezes, ele estava lá comigo. E foram nos períodos de dificuldade que eu mais vi o agir de Deus na minha vida, eu mais vi o cuidado dele, eu mais vi o amor dele por mim. Então, caso você esteja na entrada da fornalha, ou mesmo dentro da fornalha, não tema. Deus está com você e Deus continua cuidando de você. Mesmo que a nossa lógica, nosso pensamento queira dizer, nossa, mas Deus não tá comigo, Deus me abandonou. Deus não ouviu minha oração. Eu orei pra ele pra que isso não acontecesse e aconteceu do mesmo jeito. É porque eu devo ser muito pecadora mesmo e Deus não se agrada de mim, Deus não me ama. A gente pode pensar esse tanto de coisa boba, que é tudo mentira. Deus se agrada de você. E Deus mede o seu valor pela sua fé. Deus mede o seu valor pelo seu amor a Ele, pela sua obediência a Ele, pelo seu temor a Ele.
Porque todos os mandamentos se resumem a 2 coisas. Ame a Deus com todo o seu coração, com todo o seu entendimento e acima de todas as coisas, e ame ao próximo como a ti mesmo. Era isso. Não, gente, não deu pra passar pra segunda fase. Pra falar a verdade, foi um choque muito grande, porque a minha nota foi muito ruim. Mas assim, muito ruim. Tipo, péssima. Tipo, pessimamente péssima. Tipo, muito ruim. Tô me segurando pra não chorar. Porque eu confio nos planos do Senhor. E eu não vou desistir. Eu tenho fé. Olha, eu confio muito que tem um tempo certo para as coisas acontecerem. E eu percebi que eu não tô pronta esse ano. Eu não tava nem um pouco pronta. Eu não esperava que fosse um tapa tão grande assim na minha cara. Mas se foi, é porque Deus queria me ensinar algo, sabe? Como Ele já tem ensinado ultimamente. Não confiar em mim, confiar nele. Porque com esse resultado, eu acho que talvez nem renovar a bolsa eu consiga, entende? Porque foi muito ruim mesmo. Mas a minha esperança não tá nessa nota. A minha esperança tá no meu Senhor. A minha esperança tá em quem nunca me abandonou. E em quem continua me amando, mesmo sendo falha desse jeito. Os planos agora vão ser, então, eu vou procurar ver onde estão centralizados os meus erros, quais são as matérias que, assim, eu tô mais capengando de todas. Vamos estudar aí esse mês e mês que vem para as provas de bolsa, dos cursinhos. E é isso. Não é o fim ainda, mas se não deu certo ainda, é porque ainda não chegamos no fim. Vai dar certo. E eu espero que vocês estejam aqui para me acompanhar por mais um ano de cursinho. Dói um pouco dizer isso, claro, mas essa foi a minha segunda tentativa do ITA, o meu primeiro ano de cursinho, e eu não posso dizer que não valeu a pena, porque valeu. Porque eu sou uma Mari completamente diferente da Mari de janeiro. Completamente diferente. Nós pensamos muito diferente sobre as coisas. E eu sei que ano que vem eu vou olhar pra mim e vou pensar também que eu sou uma pessoa completamente diferente. E essa é a beleza, sabe? Saber que por mais que eu mude, por mais que eu aprenda, por mais que eu sofra, por mais que tudo dê errado, eu tenho um Deus que tá comigo dentro da fornalha. Eu tenho um Deus que tá me guiando pelo deserto. Eu tenho um Deus que acalma a tempestade, mas que às vezes Ele quer que eu passe pela tempestade. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim. Vai dar certo, gente. Se você também tomou um pau dessa prova, eu venho aqui te dizer que vai dar certo. Vai dar certo. Eu prometo.